Estamos participando aqui do 5º encontro de Fé e Ciência promovido pela Divisão Sul-Americana. Há pessoas aqui de vários países da América do Sul. E nós viajamos cerca de 3 horas de Cochabamba para cá, Anzaldo, município, que é praticamente o portão de entrada para a Rota dos Dinossauros. Daqui para frente temos Torotoro e outros sítios, e ali vamos investigar pegadas de dinossauros, de aves no mesmo sítio, marcas de natação, como eles chamam, que indicam que os dinossauros também estavam fugindo de alguma situação que envolvia água. Isso deixa algumas perguntas no ar, não é verdade? Estamos só começando a nossa excursão aqui, a nossa expedição. Acompanhe a gente nessa aventura de descobertas que tem tudo a ver com a nossa proposta, o nosso modelo de entendimento das origens, que é o criacionismo. Temos aqui quase 80 pessoas participando desse evento e com certeza levarão para casa depois muito aprendizado, muita inspiração e conteúdo para passar adiante para os colégios, para as igrejas, para os locais onde trabalham. O edifício municipal é aquela esquina, ¿verdad? Y alrededores de este lugar hay varios sitios de interés geológico, paleontológico y cultural, histórico y muchas otras cosas más. De hecho, los pobladores de este lugar... Moluscos, gastrópodos, los caparazones, las conchillas. So of course this block is not in place. Por supuesto que no está en su lugar, lo trajeron aquí. It's a rock that formed and basically consists of an accumulation of all these shells. Y entonces, pero cuando esto estaba en su lugar, era parte de un estrato donde se fueron acumulando los caparazones de los moluscos. So for a geologist that comes from a catastrophist perspective. Así que para un geólogo que le interesa la postura catastrófica, it's interesting to find events, examples of events that can be high energy events. es muy interesante encontrar ejemplos de eventos que evidentemente fueron de naturaleza catastrófica. Pueden ser galerías, pueden ser agujeros, pueden ser marcas de mojidas o huellas pisadas, ¿verdad? Entonces podemos identificar, por ejemplo, una galería que vais a ver, galerías del sedimento, podemos identificar que fueron hechas por crustáceos o por moluscos, pero identificar la especie... Samir. ¿Ves todos esos círculos aquí? Esas son galerías de bioturbación, como el moluscos, gusanos, Aqueles de playa que que se mueven en la arena. Entonces esa era impregnada de agua. Entonces la estructura y la bioturbación indica el ambiente de deposición. Puede ser que algunas veces estaba cubierto con agua, el agua se bajó, el animal pasó. No es necesario que el animal caminó cuando estaba cubierto de agua, pero de seguro esta capa fue cubierta de agua por un tiempo y después el animal caminó. Podemos siempre observar algunas evidencias en las capas mismas por reconstruir el ambiente. Em nosso trajeto aqui para Torotoro, paramos, primeira parada, nosso primeiro contato aqui com as pegadas, com algumas marcas, algumas evidências de animais. Você talvez esteja se perguntando, porque ali atrás dá para ver, né, as pegadas, né? Quer dizer que os dinossauros eram dinossauros aranha? Eles caminhavam ou faziam rapel na pedra, né? Maura, como é que a gente entende isso? Porque veremos outros lugares em que aparecem até em rochas inclinadas, né? Assim, 90 graus, né? E as pegadas aqui. Como é que a gente tem esse fenômeno aqui nesse local? Aqui é bem bacana, a gente vê várias coisas. Primeiro é isso que o Michelson comentou, que parece que, né, os dinos eles faziam rapel. Não é bem assim. Na verdade, no processo de formação e de consolidação dessas rochas, o movimento das placas tectônicas, né, de Nazca com a Sul-Americana foram batendo e essas rochas foram se erguendo. Outra coisa rapidinho que dá pra gente ver é que ali em cima vê que tem umas ondulações. Essas ondulaçõezinhas foram deixadas pela ondulação da água, então provavelmente essa região estava embaixo, tinha uma
camada de água pequena embaixo e as ondinhas iam formando essas ondulações e depois acabou sendo preservado e fica esse registro bem legal, além das pegadas que estão ali também. Aqui é um ponto bem interessante, né? Foi a nossa primeira parada aqui para observar pegadas de dinossauros no paredão ali. Você já ouviu então a explicação da Maura. Todo o trajeto até Torotoro, de Cochabamba até Torotoro, é assim, é inóspito, uma região bastante seca e rochas com colorações bem diferentes, né? Sedimentos que foram transportados de regiões diferentes, possivelmente. Então nós temos aqui rochas claras, algumas basálticas escuras. Nós temos também aqui uma rocha com coloração avermelhada e justamente nela a gente consegue ver também algumas impressões de pegadas. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui atrás. Veja ali, ó. Nós vamos ver muitas outras entre hoje, quinta-feira, e amanhã também, sexta-feira, nessa nossa expedição aqui paleontológica. Realmente é uma riqueza, suscita muitas perguntas, né? O fato de os dinossauros eles imprimirem essas pegadas em lama, né? Então aqui hoje é um deserto, é uma região bem seca, mas é importante lembrar que a impressão dessas pegadas ocorreu num solo molhado, né? Numa lama. Depois explicaremos com mais detalhes também como se formam as pegadas de dinossauros. E a grande surpresa também que está aí adiante de nós, pegadas de aves com dinossauros. Isso é bastante interessante e nós teremos depois explicações a respeito disso também. Acompanhem aí a nossa viagem, vamos aprender muita coisa ainda com os nossos guias aqui, com os paleontólogos, geólogos que estão nos acompanhando e explicando para nós cada detalhe. Nosso grupo chegou aqui agora a uma formação rochosa bastante interessante, rica em pegadas de dinossauros. Nós estamos aqui, como já dissemos, em quase 80 pessoas e realmente são momentos assim muito especiais em que podemos ver in loco aquilo que estudamos nos livros, nos artigos científicos e assim a gente comprova, verifica, né, nas formações aqui no local aquilo que estudamos. Com certeza é o tipo de expedição que vale muito a pena e que fortalece ainda mais nossas convicções catastrofistas, diluvianistas, criacionistas. Realmente um local muito especial aqui em Torotoro, na Bolívia. E aí, Maura, depois de um trecho aí bem duro, né? A gente chegou num ponto ali de ônibus. Aí já não tinha mais como o ônibus avançar, porque é um caminho muito pedregoso. Embarcamos os quase 80 participantes aqui desse encontro de fé e ciência. Embarcamos em caminhonetes. E pensa que trajeto. Não sei se você foi dentro ali, mas eu fui na carroceria. Eu também, ué. Opa. Aqui é nível máximo de emoção. Ali era trepidando o tempo todo, mas valeu muito a pena. Você pode ver aqui esse cenário, né? Ali embaixo, né, Maura, nós temos já as roelhas de dinossauros, né? Isso. As pegadas de dinossauros. Maura, com teu olhar de bióloga, de cientista, qual a relevância desse local aqui para quem tem convicção criacionista, catastrofista e pesquisa esse assunto? É muito legal, né? Às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas são só pegadas, o que mais que pode dar pra gente de informação? Mas formar um fóssil, como nesse caso aqui é um iquinofóssil, né, que são só os rastros, também não é coisa muito fácil. Então, para isso ter acontecido, situações assim bem peculiares tiveram que acontecer nesse momento aqui. O Dr. Naor falava de eventos pretéritos raros, né? Exatamente. Extraordinários. E é um lugar aqui em Torotoro onde a densidade de pegadas é gigantesca. Não tem outro lugar no mundo, né? Onde tem essas cerca pegadas. De quase 20 mil pegadas já assim, catalogadas, né? Ou seja, realmente é o sítio com o maior número de pegadas de dinossauros no mundo. O Dr. Esperante estava falando para nós que a densidade aqui é de cerca de 5 pegadas por metro quadrado, o que é muita coisa, pode parecer pouco, mas é muita Alguns coisa. Até brincam dizendo que é o baile dos dinossauros, né? Exatamente. De tantas pegadas em um só local. Mas é bem interessante, porque, por exemplo, olhando para a pegada, a gente consegue ter muitas informações a respeito do animal, a gente consegue ter informação a respeito do tamanho dele, do peso dele. A gente não consegue exatamente definir de qual espécie de dinossauro era, né? Porque uma pegada é bem assim vaga, mas a gente sabe, agora, por exemplo... carnívoro, herbívoro... tem como, nesse caso aqui são os terópodes, né? Que são aqueles que têm aquelas patas com os 3 dedos, né? Tem um pequenininho assim do ladinho. O hálux, né? Exatamente.
E eram animais que tinham aqui, dessa região aqui, tinham por volta assim de 1,10 m, 1,5 m de altura aqui, eles chamam de cadeiras, né, da região aqui do quadril do animal. E também, enfim, a gente consegue ter informação a respeito dos sedimentos, né, porque aqui não tem só pegada de dinossauro, às vezes encontra alguma particularidade de algum outro tipo de fóssil que tem aqui. A gente sabe que a movimentação das águas também, né, Maura, ficou registrada ali naquele material mais lama, né? Uhum. E a gente vê essas impressões fósseis das correntes de águas, né? Exatamente. A gente até gravou um vídeo, né, mostrando numa rocha que estava bem na vertical essas ondulaçõezinhas que foram causadas por ondas, né? E aí a gente consegue inclusive saber qual a velocidade da água pelo tamanho da amplitude da onda que forma ali. Então é muito interessante. Agora, a relevância de investir nisso aqui, né? Eu acho que a primeira coisa importante é a gente mostrar para as pessoas que criacionista sabe fazer pesquisa de boa qualidade, sabe investir, sabe pesquisar, sabe publicar em revistas revisadas por pares, relevantes e fazendo um trabalho pioneiro aqui na região de Touro Toro, né? Isso é muito interessante. Então a gente tem aí investimento do Geoscience Research Institute e estudantes que vêm aqui junto com os pesquisadores, isso é muito legal. Mauro, interessante é que estão sendo feitas parcerias, né? Exatamente. Com as autoridades locais. Tem uma equipe liderada por um paleontólogo e biólogo adventista, criacionista, que está assim, dedicando muito tempo para a pesquisa aqui, está sendo pioneira nessa região, e as autoridades são muito gratas ao que eles têm feito para a pesquisa em paleontologia. Exatamente. Então isso é muito legal e a gente pode, assim, de certa forma, calar a boca das pessoas que dizem que criacionistas são pseudocientistas ou que são negacionistas. Você já teve que ouvir isso, né, Maura? Vezes. Maura, que é bióloga, doutora em ciências pela USP, teve que ouvir aí nas redes sociais de gente que muitas vezes só fica atrás de um computador, né? Fazendo essas pesquisas no Google. Mas isso acontece. Mas tudo bem, faz parte. Né? O importante é perceberem que, sim, nós, criacionistas, valorizamos a pesquisa acadêmica, científica. Estamos aqui comendo poeira, andando quilômetros, né? No meio da mata, por amor à ciência, à boa ciência, né? E depois disso, com certeza, publicações, artigos, né? Já estou com algumas ideias também, Maura, para escrever algumas coisas. Isso tudo gera conhecimento e produção científica, né? Sem dúvidas. Nós vamos gravar ainda aqui para o nosso Observatório das Origens vários vídeos, né? Estamos aqui começando a nossa expedição. Aqui você vê não só pegadas, mas também, interessante, né, Maura? A gente já mencionou isso, mas acho que não custa voltar a esse tema, né? As pegadas impressas em material molhado ali na lama. E mais acima, aquilo que eles chamam de rastros de natação, né? Mais ou menos isso. Isso. O animal tentando agora já fugir de alguma coisa, nadando, né? Arranhando o leito. Primeiramente foram formados os fósseis das pegadas de um dinossauro X, e aí depois, por algum motivo, o rio subiu um pouquinho, e aí outro dinossauro... alguma coisa aqui, né? Exatamente, foi nadar, e aí, fazendo esse movimento com as patas traseiras, deixou a marca das unhas, né, assim, no sedimento, e também do rabo. Então é muito interessante. Rastros de caudas, né? Exatamente, da cauda, né, exatamente. Então isso é bem legal da gente ver, mas só pra gente encerrar, eu acho que uma outra relevância, Michelson, é que com certeza a gente tem bastante evidência aqui de catastrofismo. E isso mostra para nós novamente que nós temos evidências para crer na Bíblia, evidências para dar razão à nossa fé. Então, eu acho que essa talvez seja a razão mais importante. Os estratos geológicos aqui, tanto quanto no Grand Canyon e outros lugares, mostram uma estratificação rápida, né? Exatamente. Plano paralelas, assim. Então, aqui é outro local que a gente vê essas evidências bem interessantes de catastrofismo. Exatamente. Se você não se inscreveu ainda aqui nos nossos canais, Observatório das Origens e o meu canal, Michelson Borges, aproveita, faça isso aí, tá bom? E toda semana, a Maura e eu temos divulgado aí vídeos, trazendo conteúdos para você, relacionando ciência com fé, e aqui estamos muito contentes de estar produzindo conteúdo in loco. Y luego recién ha impreso la huella, ha deformado todos los sedimentos, como vemos aquí y allá, en estos lugares específicos, y recién ha vuelto a ocurrir nuevamente la sedimentación. ¿Dónde está la marca del Esto está en corte transversal. Imaginemos que la huella estaba así, lo han cortado, ¿no? Entonces la marca sería, ¿cuál? ¿Cuál sería la marca? No hagan sombra.
¿Cuál sería la marca para usted? E aqui atrás de mim, você observa um fenômeno bastante interessante. Aqui nesta capa de extratos geológicos, algumas dessas são pegadas de dinossauros que deformaram algumas camadas. E perguntei a alguns guias aqui nossos, alguns cientistas, né, doutores em geologia, paleontologia, numa concepção não catastrofista, ou seja, uniformitarista, o entendimento dos evolucionistas é de que cada extrato se sobrepõe um ao outro ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Ok, pesquisas feitas no Grand Canyon já mostraram que isso é bastante complicado porque, na verdade, os estratos eles demonstram ser plano paralelos, não há evidências de erosão entre um e outro extrato. E o que nós temos aqui é algo ainda mais incrível para demonstrar que realmente a visão catastrofista e não a uniformitarista, ela explica melhor o fenômeno aqui observado. Você percebe ali que há uma deformação nos sedimentos, ou seja, o dinossauro pisou numa camada mais acima e a impressão, a pegada dele, o peso dele, na verdade, deformou estratos, camadas de sedimentos abaixo. Ou seja, toda essa capa de sedimentos aqui, ela se formou rapidamente, porque não deu tempo de endurecer aqui os sedimentos. Porque se endurecesse, o dinossauro que pisou aqui não teria deformado toda aquela capa ali, aquela quantidade de sedimentos. Então nós vemos que realmente existem evidências de catastrofismo, de sedimentação, de estratigrafia rápida, o que concorda com a visão catastrofista defendida pelos criacionistas. Aqui em Torotoro a gente vê muitas evidências de catastrofismo e conseguimos realmente entender o fenômeno das pegadas dos dinossauros à luz da cosmovisão criacionista. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro, estamos aqui em Torotoro, sítio Parque Nacional Torotoro, na Bolívia, e já é o nosso terceiro dia da expedição do 5º Encontro Sul-Americano de Fé e Ciência, promovido pela Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje, como ontem também fizemos, teremos aqui uma atividade de campo. Aqui atrás de mim, veja só que informações interessantes, depois daremos mais detalhes sobre isso, mas você consegue perceber logo de cara que os estratos geológicos ali estão curvados, né? E essa formação foi toda levantada, ou seja, é mais uma evidência, que nós já vimos ontem também isso aí, de encontro de placas, a placa de Nazca, a placa sul-americana. Esse encontro faz com que haja elevações. Aqui, imagine a força descomunal, a força geológica descomunal para fazer com que essas montanhas, o que não era montanha antes, se tornem montanhas e então os estratos fiquem inclinados. Curvados por quê? Porque a gente entende que a sedimentação não estava ainda toda compactada, consolidada. Os sedimentos ainda estavam um tanto, eu vou colocar assim, moles, né? Para que haja então essa deformação dos sedimentos. Que tipo de catástrofe teria dado origem a esse tipo de formação, né? Ontem nós vimos que as impressões de pegadas de dinossauros, elas só podem acontecer se houver, obviamente, um terreno úmido, lama, portanto, e depois mais lama cobre aquelas pegadas para que elas sejam preservadas, depois petrificadas, e com o tempo, depois, o passar dos séculos, haja uma erosão ou algum tipo de inundação que arranque aquelas capas, aquelas camadas, revelando então as pegadas que estão abaixo. Ou seja, isso aqui nos fala, obviamente, de catastrofismo, né, como já dissemos. E é uma refutação direta à visão uniformitarista, evolucionista, segundo a qual as coisas acontecem ao longo de milhões e milhões de anos. Não é necessário que seja assim, né? Nós percebemos que as coisas podem ser bem rápidas. E com certeza, para aqueles que já conhecem o modelo criacionista, diluvianista, isso aqui fala, sim, de uma grande catástrofe pretérita que nós conhecemos como dilúvio de Gênesis. Muy buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Lourdes, soy estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y estoy haciendo mi tesis en este sector. La tesis se titula Caracterización ignologica y sedimentológica del yacimiento de huellas de Tancarpampa. Este sector se llama Tancarpampa. Como ya mencionó el doctor Roberto, este yacimiento tiene, bueno, dos partes, ¿verdad? La que está atrás y esta parte, pero debido a que es muy extensa, solo se tomó este sector para estudiar. Bien. El estudio preliminar que se tiene al momento, todavía no hemos procesado los datos, pero
se pretende con este trabajo determinar varios objetivos, o sea, llegar a varios objetivos. Uno de ellos es hacer una caracterización morfológica de las huellas, tanto morfológica como morfométrica. También se pretende hacer una cuantificación de las huellas y su ubicación en el espacio. Y también vamos a determinar los estilos de preservación, que quiere decir cómo estas huellas han quedado preservadas en el sedimento. Olá pessoal, ficamos aqui mais ou menos 4 horas debaixo de sol, mas aproveitando muito este sítio paleontológico aqui na região de Torotoro, Parque Nacional Torotoro. Vimos pegadas de aves com pegadas de dinossauros, o que é muito interessante, e fizemos também uma atividade de campo. Maura, temos aqui uma marcação que fomos nós, inclusive, que fizemos, nossa equipe, né? O que nós fizemos exatamente aqui neste local? Esse aqui foi o estudo que a gente fez para tentar entender um pouco a dinâmica do animal que deixou essas pegadas. Então a pegada de um terópode, como a gente falou nos outros vídeos, começa ali e a gente detectou que ali é a pegada da direita. Então R1 é direita 1, right 1. Esse aqui onde o Michelson tá é o da esquerda, L1. E assim sucessivamente até o final desse traço ali, né? Outra coisa que a gente fez foi fazer as medidas. Então a gente fez a medida dali, do início até o final. A gente fez a medida do passo, ou seja, qual o tamanho do passo da pontinha ali do dedo 3 até o início da outra, isso. E aí a gente também mediu o ângulo, né, para saber o ângulo do passo. E aí a gente consegue, por meio dessas medidas, por exemplo, saber se o animal estava indo rápido, se de repente ele estava correndo e depois ele deu uma parada. Por que ele deu uma parada? Ou ele diminuiu o passo? Será que ele viu alguma coisa estranha? Será que ele estava atrás de uma presa e aí estava observando? Então a gente consegue saber essas dinâmicas pelo estudo dessas pegadas aqui, né? Então vocês conseguem ver aqui que é quase do tamanho da minha mão. Provavelmente era um animal que tinha uma altura aí de 1 metro, né? Até a cadeira, até o quadril. Um animal que é relativamente grande, né? Médio. E é bem interessante a gente vir a campo e, de fato, passar um dia aqui fazendo um trabalho do paleontólogo para a gente ter ideia das coisas que a gente pode aprender, né? Alguns lugares eles até brincam dizendo que era um local de baile de dinossauros, porque tem tantas pegadas indo para uma direção, para outra direção, umas sobrepostas às outras, né? Que a gente tenta imaginar, né, isso aqui há alguns milhares de anos, repleto de dinossauros. Sim. Caminhando, correndo, talvez predando, né? Mas uma coisa interessante, né, Mauro, que a gente percebeu é a raridade, praticamente a inexistência de fósseis dos dinossauros. Nós temos aqui essas impressões. Aquelas partes, né, que são somatofósseis. Exatamente. Então, isso revela que, na verdade, era uma região de, talvez, migração ou de fuga, enfim, não ficaram necessariamente por aqui, passaram por aqui. Passavam por aqui. Tanto que estão chamando isso já de trilha dos dinossauros, né? Isso. Que percorre toda a região aí, Peru, Bolívia, vai até a Argentina, né? Uma trilha realmente bem interessante aí de migração ou de fuga. O que mais que a gente aprendeu por aqui, Mauro, que a gente pode compartilhar? Outra coisa, aqui você vê uma capa de enfim, terra, né? E os pesquisadores vão escavando isso aqui, né? Vão limpando. E à medida que eles vão tirando esse material que está mais por cima dessa capa já petrificada, mais pegadas aparecem. Isso. Eles já catalogaram quase 20 mil pegadas de dinossauros aqui, o que faz esse sítio o maior do mundo em termos, né, em número de pegadas. Isso é interessante. Isso aqui que a gente está vendo é uma das camadas. Pode ser que embaixo, e provavelmente tenha mais pegadas. Então, é um lugar que tem enormes possibilidades de pesquisas, assim, sabe? É um lugar em que nós temos muitos questionamentos e esses questionamentos, eles não têm resposta. Estão buscando essas respostas nem com a cosmovisão evolucionista, nem com a cosmovisão criacionista. É uma investigação em que nós pioneira, temos... Exatamente. Né? Então, existe muita coisa a buscar ainda, procurar, e é um lugar bem interessante para a gente conhecer e aprender bastante. Outra coisa que é bom ressaltar, nós já até comentamos isso, mas eu acho que é interessante ressaltar, é que há uma parceria entre os pesquisadores mantidos pela Igreja Adventista com os guarda-parques, com os pesquisadores locais,
E são gratos, inclusive, à equipe liderada pelo Dr. Raul Esperante, que é membro do Geoscience Research Institute, no sentido de que eles estão desbravando isso aqui, são pesquisadores pioneiros, estão ajudando muito a descobrir coisas que estão enriquecendo o nosso conhecimento em termos de paleontologia e de dinossauros, né? Sim, muito interessante, e eu acho que tem muita coisa legal para descobrir aqui ainda, né? Certamente. E é muito legal fazer parte disso tudo e ter essa oportunidade incrível aqui. A gente agradece também a instituição que trouxe a gente aqui, né? A Educação Adventista, e é sem dúvidas assim uma experiência inesquecível. Agradecemos também a Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista, a Casa Publicadora Brasileira, que me possibilitou estar aqui também com os pesquisadores. E a Associação Norte Catarinense também, e a União Sul Brasileira, que trouxe a gente para cá, é uma experiência realmente inesquecível. E você que ainda não se inscreveu no canal da doutora Maura, que é o Observatório das Origens, faça isso, né? E acompanhe aí semanalmente, a gente só não consegue quando estamos em viagem, aí fura um pouco o esquema, mas semanalmente Maura e eu temos postado vídeos em nossos canais com esse título, Observatório das Origens. Acompanhe, promova, divulgue, porque é o nosso esforço aqui para manter o criacionismo sempre em alta, né, Maura? Pudiendo medir, ¿alguno tiene un medidor de ángulo? Eu tenho, você pode usar o telefone. Ah, bueno. Y después, fíjense otro detalle, cuando terminen, tomen la orientación norte-sur, a ver cuál es el grado para ver cómo se compara con las otras, ¿no? Bueno, sí, fantástico. No. Este va a ser A, este es B. Aquel allá ustedes le pueden poner CP130. CP130. Sí. Aqui no Parque Nacional Torotoro, nós estamos tendo um tremendo aprendizado de paleontologia sobre dinossauros, a formação de pegadas fósseis. E aqui atrás você vê o grupo de pesquisadores da Divisão Sul-Americana, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, alguns membros do Geoscience Research Institute. Só para falar um pouquinho sobre o Geoscience, é um instituto de pesquisas em geociências que foi fundado em 1958 e hoje ele está localizado no campus da Universidade Adventista de Loma Linda. A Igreja Adventista mantém ali pesquisadores, cientistas em áreas como paleontologia, biologia, geologia e outras que realizam pesquisas em várias partes do planeta. Depois publicam esses materiais. Você pode inclusive ter acesso a algumas dessas pesquisas no site grisda.org, GRISDA, grisda.org. E aqui nós temos então uma evidência, né, uma comprovação, na verdade, de que os criacionistas sim fazem pesquisa de campo, se pautam pelo método científico. Aqui nós fizemos estudos das pegadas, fizemos marcações, analisamos ângulo, distância, tamanho, formato das pegadas. Um dos participantes aqui do nosso 5º Encontro Sul-Americano de Fé e Ciência é o Dr. Adolfo Soares. Ele cuida do departamento relacionado com Ellen White, os escritos de Ellen White na Divisão Sul-Americana, e também é o reitor do SALT, que é o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Professor Adolfo, qual é a relevância de um evento como esse? Como que a gente pode relacionar teologia com paleontologia? Queria ouvir um pouco da sua opinião também. Olha, no seminário normalmente o estudante está acostumado a lidar com o texto bíblico, então ele é convidado a ir à biblioteca. Aqui é um outro método. Aqui a biblioteca é o campo, é a natureza, é espetacular. É a primeira vez que eu faço assim, com um grupo, uma excursão dessas, e eu entendo que toda vez que nós pensamos em Deus como Criador, há diversas maneiras de comprovar isso. E nós temos no campo, acompanhando mediante a paleontologia, portanto, quando nós falamos de Deus como Criador, e estamos num campo desses, observando animais que fazem parte do processo de criação, nós estamos voltando e relembrando uma das principais características de Deus, que é o processo, o poder criador. Assim, tudo a ver. Esta é uma biblioteca, né? Eu estou acostumado a livros,
Mas esse é o livro do paleontólogo, assim que é espetacular. Nós temos evidências da criação e também de uma catástrofe que muitos ainda têm por lenda, né? Que é o dilúvio, né? E aqui nós podemos ver muitas evidências também de catastrofismo, né? É verdade, ver o convívio de animais, de seres em diversas camadas, diversas capas, isso aponta para uma idade, inclusive uma idade nova da Terra, que é um discurso nosso da perspectiva criacionista. Portanto, aqui é fácil de compreender, é mais fácil de compreender esse tema. E isso mostra também, como temos dito em alguns outros vídeos aí com a doutora Maura e outros colegas, que criacionistas não têm medo da ciência. Crentes, cristãos, adventistas e criacionistas não têm medo da ciência, pelo contrário, também fazem boa ciência e pesquisa de campo. Isso é uma coisa muito boa que você fala, Michel. Se o adventista tivesse medo de ciência, nem teria universidade, não teria centro de pesquisa, não gastaria dinheiro patrocinando eventos como este. Isso mostra que a ciência, a religião, a fé e a razão andam de mãos dadas o tempo todo. Perfeito. No fim dessa sexta-feira em que tivemos uma série de atividades muito interessantes, estudo de pegada de dinossauros, pegadas de dinossauros com pegadas de aves, também vimos isso. Aqui em Torotoro, estamos finalizando nossas atividades de campo neste local maravilhoso, Canyon Torotoro. E eu quero que você preste atenção no que está atrás de mim, porque essa configuração ali dos estratos geológicos, ela ocorre em todo o planeta. Um dos lugares mais famosos em que a gente vê isso é justamente o Grand Canyon nos Estados Unidos, mas aqui também é possível ver. Você vê inclusive ali alguns estratos que foram deformados por alguma atividade que exerceu pressão sobre eles, enfim. Mas uma coisa que nos chama a atenção, num contexto criacionista e também catastrofista, de uma vida na Terra recente, que remonta aí a milhares de anos e não a milhões ou bilhões de anos, é justamente essa formação plano-paralela dos estratos. Nós não temos evidências de erosão de um estrato para outro, o que revela uma superposição rápida, questão de horas, dias, no máximo semanas talvez. Outra coisa que é importante ter em mente, que evento catastrófico seria capaz de, levando em conta que isso aqui foi formação rápida, e tudo indica que sim, transportar tanto sedimento, tanto material de um local para outro e depositar isso nessa capa de camadas de estratos geológicos. Tem que ser um evento hídrico de tremendas proporções e eu acho que você já está pensando em alguma coisa, não é verdade? Bem, hoje é sexta-feira, nós estamos finalizando aqui nossas atividades e em breve vamos receber o Santo Sábado. E o sábado é justamente para nós, os criacionistas bíblicos, o memorial da criação. É aquele registro que Deus deixou para nos lembrarmos constantemente, semanalmente, que Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou este planeta para conter vida e ser perfeito. Infelizmente, houve rupturas nesse plano. Adão e Eva cometeram pecado, como nós bem sabemos. O dilúvio foi uma intervenção divina em forma de juízo para justamente restartar a criação. E aqui nós temos uma evidência desse evento, o dilúvio. Mas, como eu disse, o sábado nos faz pensar em tudo isso e nos faz recordar de um Deus que não apenas criou, mas vai recriar. A Bíblia diz que Deus um dia vai trazer de volta as condições edênicas para o nosso planeta. Nós teremos o novo céu e a nova terra. Então, como nós cremos que houve uma criação, também cremos que haverá uma recriação. E aqui temos uma grande evidência de tudo isso. Aqui no Canyon Torotoro, vale a pena mencionar uma informação que talvez não tenhamos dito ainda em nenhum momento desse documentário. A palavra Torotoro significa lama, na língua quechua, falada por uma população, uma etnia que vivia aqui nessa região da Bolívia. Interessante, né, eles terem esse registro antigo, porque aqui nós só vemos agora rochas, né? Mas lama remete a uma situação mais antiga. As pegadas foram aplicadas sobre lama e depois petrificadas. Será que esse povo não tinha algum resquício também? Como sabemos que várias culturas, mais de 200 espalhadas pelo mundo, têm registros orais ou escritos a respeito de uma catástrofe hídrica, o dilúvio. Isso faz pensar, não é verdade? Lama, Torotoro. Pessoal, estou aqui com um grande amigo de longa data, um catarinense, né, como eu, e que é um apaixonado por criacionismo. Nós começamos praticamente juntos a nossa carreira nesse mundo do criacionismo. Fala quanto tempo? Então, aqui faz alguns poucos anos, né? Alguns poucos anos. Que é o Márcio Freiberg, doutor em educação, um pesquisador de primeira. E, Márcio, estamos voltando aqui do Canyon Torotoro. Isso. E eu quero que você fale aqui para os nossos amigos quais as suas impressões até agora de tudo que a gente viu. Está valendo a pena realmente participar desse encontro de pesquisas criacionistas aqui na Bolívia? Olha, pessoalmente, pessoal,
Acho que a primeira impressão que vem ao meu coração é de que a fé não é cega. A fé não é sem evidências. E todas as vezes que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, através de seus muitos núcleos, nos permite vir a campo, coletar todo tipo de evidência, é fantástico. Michelson, em sua série de vídeos, que provavelmente já estão aí disponíveis para vocês, por favor, curta, comente e compartilhe, para que tenha o maior alcance possível. Ele vai mostrar para vocês estratos plano-paralelos, ausência de erosão, dinossauros caminhando com aves. Isso é incrível, né? Incrível! Nós estamos vendo isso, estamos fotografando, estamos televisionando a você para que você sinta a mesma emoção que a gente. Claro que não a ausência de oxigênio que eu estou experimentando agora. Pessoal, é o seguinte, levem em conta que nós estamos a mais de 2.500 metros de altura. E subindo. E subindo aqui, viu? Uma caminhada boa. Michelson vai reverter a câmera apenas para que você veja o nosso trajeto e entenda a nossa situação. Não, é só colocar aqui para cima, olha lá. Olha lá. Força pura. Macho, tem um detalhe também que me chamou a atenção. Nós vimos um pequeno sítio aqui e pegadas de aves, né? Sim. E o doutorando que está pesquisando aquele sítio disse o seguinte, olha, analisando a forma, a anatomia, percebemos que em supostos milhões de anos essas aves não mudaram. Ah, é verdade. Esse é um fenômeno meio comum, né? Exatamente. E o mais importante, não é um crente que falou, não é um cristão que falou, não é alguém que está puxando sardinha para o seu lado. É as evidências que estão mostrando. E as evidências apontam para o relato bíblico. Por favor, ao analisar, ler, estudar, compare com as evidências científicas. A ciência nos ajuda, ela não atrapalha. Mais uma vez, a fé não é cega. E fé com evidência, meu amigo, deixa o coração muito mais forte, não é? É isso aí. Um abraço, gente. Até a próxima. Como parte da nossa participação aqui no 5º Congresso Sul-Americano de Fé e Ciência, fizemos uma visita ao Museu Cooksonia, aqui na Universidade Adventista da Bolívia. Eu estou com o coordenador aqui do museu, responsável por esse museu, também é professor da universidade aqui, Wilson Quiroga. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância, a história do museu, né? Ele tem 6 anos, 6 a 7 anos, né? E como começou, como nasceu essa ideia e quais são os objetivos desse museu? Olha, este museu nasceu na mente de um menino, né, que se tornou agora maior, velho, como eu sou, mas isto tomou quase 30 anos. Conheço ainda esse menino. Isto me tomou quase 30 anos de falar, persistir, continuar, né, na luta, e finalmente a administração se deu o lugar e nós conseguimos uma doação para fazer a construção deste prédio, deste equipamento, desta modificação, e também procurar a gente do GRI e outros centros para fazer as doações, né? Agora este museu tem 3 objetivos: fazer docência, fazer pesquisa e fazer difusão do criacionismo. Quais são os destaques aqui no acervo do museu? Agora, nosso museu está trabalhando, por exemplo, com o GRI, fazendo pesquisa nas áreas de registro de pegadas de dinossauros. Estamos fazendo a construção da geologia estrutural de Toro e também estamos fazendo a difusão do criacionismo em nossas escolas adventistas. E o interessante é que nós fazemos mais difusão nas escolas da nosso setor, onde 90% não são adventistas. Eles são os que custosos vêm quase 2 a 3 vezes por mês, com uma planificação, vir a visitar e também ter a experiência de ter a saída de campo. Nosso museu também interactua com as aulas de ciência e religião aqui na faculdade, onde quando os alunos têm que dar alguma palestra sobre ciência e religião, eles estão capacitados, porque antes eles tiveram a oportunidade de sair para Toro ou para outros locais, onde eles podem explicar a formação de um fóssil, uma pegada, ou também explicar sobre o tempo relacionado à atividade da Terra e à vida na Terra.
Temos um laboratório aqui atrás, né? Que tipo de atividades são feitas aqui? Este laboratório é paradidáctico, não é um laboratório oficial reconhecido como uma palavra legal, mas o aluno que vem aqui tem experiência de trabalhar com o microscopio, com lentes, com instrumentos especiais, onde ele torna-se geólogo, biólogo. Então é interessante porque os alunos gostam de trabalhar aqui fazendo limpeza, colação, fazendo anotações, né? E depois divulgando o trabalho que eles fazem aqui no nosso prédio e nosso laboratório. Um incentivo para o surgimento de novos cientistas aí, né? Por supuesto, os mais novos e os mais antigos que vêm aqui não só vêm uma só vez, eles querem continuar vindo e essa é uma razão por qual nós trabalhamos aqui com voluntários. Então, aquele que se automotiva, né, volta e depois quer entrar nestas áreas de ciência e de pesquisa. Muito bom. Uma última curiosidade. O que quer dizer Cooksonia? O nome Cooksonia não é muito comum, né? Mas este nome deste museu é devido a que existiu uma planta do Silúrico muito estranha, que tem flor, mas não tem gafas ou folhas, não tem folhas, mas é interessante, única na sua espécie. Então, nós também escolhemos este nome da Cooksonia porque esta também surgiu em algo pequenininho, mas agora se tornou um referente da educação adventista e também acho que este é um dos melhores museus da Bolívia, não somente criacionista, museu de história natural. Entre todos. Muito bom, que essa plantinha então cresça, né? Então que está o conhecimento crescendo sobre as origens ele se amplie cada vez mais na Bolívia. Esse é o objetivo. E fora da Bolívia também. Muito obrigado, professor. Foi um prazer. Bem, estamos encerrando o 5º Encontro Sul-Americano de Fé e Ciência. E estamos com um misto, né, de saudade, estamos cansados porque temos muitas atividades naturalmente, mas com o coração cheio de realizações, de alegria, porque alcançamos nossos principais objetivos. Pela primeira vez temos um grupo de estudantes, de professores da educação básica, professores pesquisadores do ensino superior e também líderes, para sensibilizar esta liderança aqui juntos, fazendo a parte teórica das palestras, mas também fazendo o trabalho de campo, como foi a visita no Parque Nacional Torotoro. Lá é um parque de excelência no mundo da paleontologia, de pegadas de dinossauro. Mas a principal pegada que nós percebemos lá, sabe qual foi? As digitais do Criador. Isso foi a coisa mais importante. Deu trabalho. Alguns estudantes não queriam sair de lá porque estavam fazendo trabalho técnico sob a orientação da equipe do Dr. Raul Esperanto, Wilson Quiroga, aqui da Universidade Adventista de Bolívia, medindo as pegadas de dinossauro. Mas o nosso coração chegou cheio, ver toda aquela natureza, evidências de um grande dilúvio e sobretudo, das digitais do Criador. Continue orando por este ministério. E se você que está me ouvindo, pensa em algum momento se envolver com esse ministério que envolve fé e ciência, criacionismo, você tem um lugar também, porque na divisão sul-americana nós vamos ter agora os embaixadores das escolas adventistas, das universidades adventistas. Você é aluno, você é professor, quer se envolver nesse ministério, você já tem gosto nisso, você já tem alguma bagagem, se envolva conosco. Você poderá ter o link e mandar os seus contatos para ser um embaixador onde você está, para ser um embaixador do Criador. Nós estamos encerrando o 5º Congresso de Fé e Ciência. Cada 2 anos nós nos unimos na divisão sul-americana com professores especialistas nesta área e nesta versão nós trouxemos uma seleção de professores do ensino médio de todas as nossas uniões. Aqui também nós recebemos 13 estudantes escolhidos a dedo para serem motivados, inspirados nesta área que é tão fundamental. Por que a igreja, por que a educação adventista prioriza um congresso de fé e ciência? Bem, a resposta é óbvia. Nós entendemos que esse assunto, a nossa visão, nosso modelo bíblico criacionista é a pedra angular
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, é também um assunto central, é também pedra angular da educação adventista. Educação básica, educação superior, junto com as editoras, aqui nos unimos com especialistas de outras partes do mundo, com todo o staff da Conferência Geral, do GRI, para esse processo educativo, esse processo de formação, para colocar na mente, no coração dos nossos líderes também e aqueles que fizeram parte desse encontro, de que nós precisamos nesse tempo nos levantar de maneira organizada, com profundidade científica, para apoiar aquilo que já temos, aquilo que já está enraizado em nós, que é a fé de um Deus Criador. We are participating in a conference on the topic of faith and science for educators, students, teachers, and we're looking forward to sharing some knowledge about the way in which we can understand the world in which we live from a biblical perspective. And then we will also go to the field to observe and study some geological and paleontological features. It's my first time to Bolivia, so it's very interesting to me to see this beautiful country, and I'm looking forward to speaking to the participants, to the educators, the students about faith and science, and giving a workshop, and also seeing the Toro Toro dinosaur track site. Esta es la que me está gustando más, sí, yo ya había venido anteriormente a Toro Toro, más no a este lugar, y es interesante poder ver las capas de tierra y poder escuchar también a los especialistas cómo nos dan las explicaciones de qué es lo que aconteció aquí. La verdad que no conocía Bolivia y súper agradecida, y me parece todo muy hermoso, y por sobre todo estoy feliz porque estoy aprendiendo mucho y estoy teniendo la posibilidad de recoger muchas herramientas que creo que son muy importantes para defender nuestra fe, ¿no? Toro Toro se caracteriza por ser más que la preservación de flora y fauna, es la conservación
paleontológica, espeleológica y arqueológica. Entonces, en ese entendido, la visita aquí de la iglesia es muy importante, ¿no? Precisamente porque vienen de diferentes países, el cual a nosotros nos sentimos satisfechos porque hay gente de otros países que está conociendo nuestra área protegida. Y lo otro es difundir el área protegida, la importancia que tiene el Parque Nacional Toro Toro en cuanto a la riqueza paleontológica que hay en Bolivia. Yo estoy muy contento porque mi percepción es que todos están muy compenetrados, todos están ahí muy entendiendo que aquí estamos no para una exclusión, no estamos aquí para un turismo, estamos aquí para un proceso educativo. Somos muy agradecidos a la Universidad Adventista de Bolivia, que tiene como prioridad este punto, tiene, por ejemplo, um de los más destacados museus naturais dentro do sistema educativo adventista, e que junto com a divisão sudamericana, o Departamento de Educação, nos ajudou na organização, tudo que tem a ver com a logística. Nossa gratidão. E também a vários expertos que estão aqui, todos os participantes também.